O Alto da Barca do Inferno, escrita por Gil Vicente, representa o juízo final de forma satírica e com forte apelo moral. O cenário é uma espécie de porto, onde se encontram duas barcas, uma com destino ao inferno, comandada pelo diabo, e a outra com destino ao paraíso, comandada por um anjo. Escrita na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, a obra oscila entre os seus valores morais de duas épocas, ao mesmo tempo que há uma severa crítica à sociedade. A sátira social é implacável e coloca em prática um lema que é: rindo, corrige-se os defeitos da sociedade. É com essa mesma força e visão crítica que surge a peça As Barcas. Eu sou o Theo Aida, tenho 25 anos. A ideia de fazer o documentário das barcas surgiu há muito tempo, devido à importância que esse projeto da vivência teatral da LD Casa das Artes tem inspirado o meu desejo de fazer arte. Falar das barcas é falar do nosso curso Vivência Teatral. Vivência Teatral é um curso onde eu pretendo e sempre busco fazer com que a equipe envolvida, os alunos, os companheiros, possam estar experimentando o fazer teatral em todas as suas nuances. Vossa ajuda, meus amigos, nos dá muita emoção. Agradecemos com um sorriso que vem do coração. Eu trabalhava como garçom, no restaurante da Casa do Capitão, e o Zé me apresentou o Lucas Davi, que me deu 2 ingressos para assistir As Barcas, que estava em cartaz no Teatro Juarez Machado, em Joinville. Na minha barca eu levo para a glória aqueles que estão leves porque são puros de coração e já receberam o perdão. E eu não tinha o hábito de ir ao teatro com frequência. Aí a peça me surpreendeu ao ver os atores tão à vontade com o público, com os personagens e toda aquela produção com muitos detalhes, figurino, cenário, iluminação, a música feita por instrumentos de percussão e pelos próprios atores, no momento. Depois da peça, houve um bate-papo com o público, que foi uma troca muito, muito interessante e ampliou ainda mais o contexto da peça. Aí naquela mesma semana eu procurei o curso Vivência Teatral com Lucas Davi e comecei as aulas. Crime contra a ordem financeira, sonegação fiscal e evasão de divisa. Aqui, corrupto não vem que não tem. E é muito legal porque arte é um trabalho sempre social, é um trabalho sempre de equipe, e o Vivência Teatral favorece isso, uma troca constante entre as pessoas envolvidas. Eu tenho que agradecer muito a muitas pessoas que sempre me apoiaram e me apoiam para esse curso estar acontecendo há tantos e tantos anos em diversos lugares, inclusive em Joinville e também na Penha, como em outras cidades que a gente já teve a oportunidade de ir. Olá, meu nome é João Pedro Segura. Eu fui aluno do Lucas Davi por um período de 3 anos, entre 2015 e 2017, pelo curso de Vivência Teatral. E lá eu passei por grandes momentos, foi uma experiência incrível. E 2 coisas que me marcou muito no trabalho do Lucas é a habilidade de conectar diversas áreas das artes em geral, conectando trilha sonora pela música, coreografia pela dança, maquiagem, figurino,
tudo incluso em cada peça que foi realizada pelo curso. Eu quero falar sobre o curso que eu fiz de vivência em teatro com o Lucas Davi. Tudo começou no meu trabalho, no refeitório de um grande hospital aí de Joinville. A minha colega Annelise me convidou e falou: Rubens, você quer fazer teatro? Vou fazer teatro. Eu falei: quero, eu vou sim. E ela não acreditou, ela falou: você vai mesmo. E à noite eu já estava lá participando da primeira aula e foi maravilhoso. Foi maravilhoso porque o Lucas é um excelente professor, um ser iluminado. O grupo era muito bom, pessoas maravilhosas. Olá, meu nome é João Previ e eu fui um dos alunos e fiz parte da oficina As Barcas com o professor Lucas Davi. E para mim foi uma experiência fantástica, tanto de descoberta do próprio corpo, de utilização do próprio corpo na arte, como em todas as relações que permearam essa oficina, que culminou em uma apresentação fantástica. Olha só! Eu não sabia que ver tanta gente bonita hoje. É que senão já teria até colocado a minha roupa de domingo, sabe? Olha só, tem umas moças bonitas. Ah, e tem os rapazão também, hein? Tudo gente bonita, tudo gente de bem com a vida. É isso aí, pessoal. Porque morrer, todo mundo vai. Mas se aposentar, né? Já optei pela dinâmica de vir a Penha, fazer as oficinas e a preparação de ator. Tudo me deixou muito entusiasmado e que eu decidi mudar para Penha para me dedicar a fazer teatro. Ah, finalmente, hein? Terei o meu merecido descanso. Quem é você? Eu? Sou a doutora. Quando eu chego lá na Casa da Cultura, inicialmente, para mim seria só fazer um curso de teatro, de aprendizagem mesmo, né? Eu, enquanto professora, queria estar ali me desenvolvendo, olhando esse processo, como funciona. Eu sempre gostei muito dessa linguagem do teatro. Me identificava também com essa linguagem, com esse processo todo de trabalho de corpo, mas enfim, sempre foi um gostar, mas não participar. E quando eu tive essa oportunidade, e também quando conheço o Lucas Davi, eu me apaixonei. E ele sempre muito desafiador, nos trazendo linguagens diferentes, foi muito legal, assim. Ou está muito quente, ou está muito frio. Os brasileiros agora aderiram a modas americanas. Não é promoção, é Black Friday. É Black Friday na segunda, Black Friday na terça, Black Friday na quarta. Todos os dias são dias de Black Friday. Para onde vou? Banqueiro, meu parente! Vamos para casa! A casa! Satanás! Eu queria demorar mais! Ainda tinha muita, mas muita grana para contar e faturar. Primeiro, a gente fez uma oficina que eu tive um papel assim. Acho que eu fiquei uns 15, 20 segundos no palco, já o meu coração já bateu aqui na jugular, forte aqui no coração. E depois a gente ensaiou As Barcas, que foi uma peça de 1h20. O André e o Silvano eram os dois protagonistas, pessoas maravilhosas. E o André me ajudou muito, eu ensaiei com ele, fui na casa dele. E eu fiquei mais de um ano, né? E foi muito bom. E a oficina e as aulas, né? O grupo muito dedicado, muito bacana. Eu sou o André Gargamel, eu fui ator e assistente de direção da peça As Barcas. Antes de falar das barcas, eu acho que seria interessante falar do meu trabalho com o Lucas também. Eu conheço o Lucas há aproximadamente 20 anos, fiz vários trabalhos com ele. E As Barcas foi um trabalho que iniciou em 2015 na Casa da Cultura. Inicialmente era um trabalho onde os alunos adaptaram O Alto da Barca do Inferno, que é um texto do Gil Vicente,
A gente pegou todo aquele texto antigo, leu entre os alunos diversas vezes e veio com a proposta de trazer os personagens daquele tempo para personagens atuais, né? Cada aluno bolou seu personagem, vieram várias ideias. Nesse apanhado geral de ideias, eu perdi algumas noites, eu ganhei algumas noites, na verdade, com o Lucas, algumas madrugadas, onde a gente organizou todos esses textos e mantendo a estrutura de aula, que já tinha no texto original, a gente adaptou a linguagem e criou personagens novos, né? Ai, boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Ai, assim tá melhor. Vocês viram ele por aqui? Eu tô procurando o Dr. Ray. Ai, gente, eu não aguento mais. É viado na novela, é viado no shopping, é viado no teatro. Eu tô começando a achar que até aqui na plateia tem viado. E um dia a gente... E agora? Vamos fazer uma performance de corpo, vamos fazer outra performance do teatro, e ele trouxe as barcas. As barcas, ela veio com uma linguagem lá do século passado, e ele nos desafiou a reescrever dentro da nossa linguagem mais atual. Para nós, inicialmente, era gostoso fazer a leitura e tudo mais, mas quando ele nos disse, agora cada um vai ter um personagem, vai ter que reescrever e fazer uma pesquisa, foi muito interessante. Com esse pessoal, fruto desse curso, a gente montou as barcas. E esse trabalho ele é vivo, ele acontece com uma atualização constante da nossa pesquisa com relação às notícias e o panorama deste país que a cada semana nos traz uma novidade. Nem sempre uma novidade tranquila. Sempre me comportei de modo ético. Você não vê o que acontece no Distrito Federal? E a reforma da Previdência? Reforma da Previdência só faz diferença para pobre. Esse barco, para onde vai? Vai para o inferno! Eu sou juíza! Não vou para o inferno. Doutora! Santa! Advogada! Embarcai e remaremos. Boa tarde, eu sou Silvano Espíndola e participei de duas montagens, as primeiras montagens da peça As Barcas, de Gil Vicente, que foi adaptada pelo elenco, dirigido pelo Lucas Davi, e nos apresentamos em vários locais, inclusive no Teatro Juarez Machado. E o mais interessante desse trabalho foi a possibilidade de participarmos, inclusive, da adaptação do texto, a elaboração de cenário, de figurino, de sonoplastia, de tudo, dessa participação toda junto com o Lucas Davi, onde inúmeras vezes nós estivemos trabalhando todos os âmbitos dessa obra magnífica, e feito uma adaptação desse texto para o cotidiano, mostrando a realidade política e social, trazendo um contexto, o contexto atual dentro dessa leitura bonita dessa peça As Barcas, mostrando essa questão de as consequências que temos das nossas atitudes, do bem ou mal que fazemos. A primeira edição, a gente entrou em cena com aproximadamente 50 atores. Eu fazia o diabo naquele momento. Você morreu! Bicha burra! Venha, que o inferno é o seu lugar! E foi um processo bem intenso e bem interessante, porque a gente trabalhou, nenhum de nós éramos atores profissionais, todos amadores, pessoas que pela primeira vez estavam participando desse processo de entrar em cena, de maquiagem, de backstage. Todo mundo se envolveu em todas as partes, desde sonoplastia, produção dos figurinos, tudo isso foi compartilhado entre todos, foi um processo muito rico. E As Barcas passou por várias transformações ao longo dos anos. O elenco foi diminuindo e a gente chegou a fazer com 4 ou 5 atores já nos últimos anos que ela passou. Eu acho que ela foi vista por mais de 30 mil pessoas, acredito. Nesse período a gente apresentou em diversas escolas, em várias cidades.
Nossa peça As Barcas foi uma obra que edificou muito para mim como pessoa, como ator, né? Agradeço muito ao Lucas e a todos os atores envolvidos, a toda a produção, a tudo que foi feito nesse trabalho, principalmente nessas primeiras montagens, né? Na primeira eu fui o anjo da peça e na segunda eu atuei como anjo também, mas contracenando juntamente com outro. E nós tivemos assim uma readaptação do texto na segunda montagem e foi maravilhoso ver que poderia se fazer com uma peça dessa várias leituras, né, diferentes, formas diferentes de apresentar o mesmo tema. E ter participado também do elenco, né, foi assim, engrandece muito a gente. E gratidão imensa a essa direção do Lucas, né, que todo esse trabalho, essa orientação, o trabalho com os atores, com os figurinos e tudo, é sob direção e coordenação completa dele. E acho que o que funcionou muito bem nisso foi o entrosamento de toda a equipe, de todo o grupo. Éramos um elenco grande. E a ordem, o respeito, né, em especial a todo o aprendizado que a gente tem aí junto com o Lucas Davi. Dercy, vem comigo! Líder de audiência em tudo que fazia. Lotava teatros. Era aplaudida de pé, na entrada e na saída. Reconhecida pelo Guinness Book como artista com o maior tempo de carreira da história mundial. Eu não tô entendendo nada. A gente vai pro céu, pro inferno, vai fazer excursão de terceira idade, pô. Eu participei da montagem das Barcas com o Lucas a primeira vez em 2017, que foi quando eu comecei a fazer aula com ele. Foi um dos meus primeiros trabalhos com o teatro e foi uma experiência muito bacana, muito enriquecedora. E a troca com os outros atores que inclusive já haviam participado de montagens da peça nos anos anteriores, então já tinham uma bagagem, né, um conhecimento mais aprofundado da peça, dos personagens. Então foi muito legal toda essa troca com eles, né, todo esse processo de construção. Meu primeiro contato com uma peça teatral foi com As Barcas. Eu lembro que eu tinha acabado de entrar nas aulas do Lucas, no Vivência Teatral, e ele me convidou para ir assistir um ensaio. Mas o elenco já estava, eles já tinham apresentado, eles já estavam no meio de um processo. Inclusive, eu assisti a primeira versão, depois disso teve várias versões. E eu lembro que nessa primeira versão tinham 20 e 30 atores. E no primeiro ensaio que eu fui, tinham 5, 6 atores fazendo um corridão da peça inteira. E eu lembro do Lucas comentando que ele queria cada vez mais, durante esse processo, ir diminuindo os atores e o elenco. E em 2018 a gente conseguiu apresentar com uns 3, 4 atores. E foi aquela correria maravilhosa. Teatro é tudo um exercício na vida de um ator. Até a troca de figurino é feita com amor. Se algo der errado, não tem corte ou edição. Num passo de mágica, o estudo, o trabalho, a alegria alimenta a criação. Teatro não é cinema, teatro não é televisão, é artesanal. Se completa com o público presente na apresentação. Improvise, use a mente e faça com o coração. A primeira vez que a gente apresentou As Barcas foi no Teatro do Céu, que é um teatro um pouco afastado do centro e não é tão conhecido, e que deveria ser. E foi muito bom. Pra mim foi uma grande desconstrução pessoal e artística. Como eu não tinha nenhum contato com o teatro, foi incrível. Eu era uma pessoa muito envergonhada e eu tive que quebrar isso em meses. O Lucas me transformou. Eu inicialmente muito recatada até acho, e ele me deu um papel onde eu teria que interpretar uma prostituta daquele passado, mas seria presente também. Confesso a vocês que fiquei um pouco chocada inicialmente, mas depois de todo o laboratório e pesquisa que a gente fez e todas as dicas que ele foi passando pra gente, isso reforçou muito essa pesquisa. E aí,
reescrever sobre essa mulher que não pertence à sociedade, que é vista no submundo, que não é aceita muitas vezes pela família. Uma menina lá do subúrbio que muitas vezes ela não é vista enquanto menina e que ela já vem sofrendo esses abusos sociais, familiares, né? Então isso deu um olhar mais afinado para essa escrita. E quando a gente traz ali das cicatrizes dos abortos sofridos também pela sociedade, que essa mulher traz com ela essas marcas no corpo, foi gratificante, foi algo assim que até hoje ainda eu carrego comigo essas lembranças, essas boas lembranças, né? Prazer, eu sou Maria Eugênia Otero. Vim hoje falar sobre a experiência que eu tive na vivência teatral com Lucas Davi. Dentre muitas peças que fizemos, As Barcas foi uma das que me marcou muito. Contracenar com tantos atores talentosos e construir um personagem totalmente diferente e toda essa parte assim da construção, desde a leitura do texto, a criar os signos do personagem, os planos de atuação, até a criação do figurino, da maquiagem e as apresentações. Foi uma experiência indescritível. Mas essa experiência que eu tive com As Barcas foi uma peça muito boa. O Lucas, um diretor maravilhoso, o André, o Silvano, os protagonistas, e durante os ensaios, né, um ano, o Gladstone, todo mundo, meu nome não é Gladstone, meu nome é Gladstone, meu nome é Gladstone e tal. E marcou muito tudo isso, e esse ano foi um ano maravilhoso. Eu agradeço a todos e ao Lucas por essa oportunidade. Um grande beijo. Terra dos homens, e dirigir bêbado, sem carteira de motorista. E sabe por quê? Porque são quase um deus! Lembro que no primeiro momento fizemos uma leitura do texto original e com linguajar próprio da época. Posteriormente, o André e o Lucas adaptaram o texto para a nossa realidade. O que mais me surpreendeu é que o livro foi escrito em 1503 e a nossa adaptação foi em 2015. Felizmente, o cerne, o principal do texto, não foi alterado. As nomenclaturas dos personagens, sim, mas os pecados e as virtudes de cada personagem era basicamente o mesmo do autor, do Gil Vicente. Os temas que abordávamos na peça eram diversos. Falávamos de corrupção de político, exploração das classes menos favorecidas, dos problemas sociais que algumas profissões causavam na sociedade e ainda causam, do fanático religioso. Enfim, os temas eram atuais e ainda hoje são atuais. O que eu acho muito bacana dessa peça, não só dessa peça, mas em todos os trabalhos em que a gente se envolve com o Lucas, é o quanto que ele faz a gente se envolver em todo o processo, desde a definição dos figurinos, da montagem dos cenários, trilha, como que as coisas vão acontecer. Eu acho super importante, é muito enriquecedor pra gente enquanto ator, né, ter todo esse conhecimento e esse envolvimento, não se limitar somente ao estudo da peça e dos personagens. Que teatro que é esse aqui? Essa plateia que é minha plateia? Quem que tá dirigindo essa peça? É a Maria Castro? É o Flávio Rangel? Se for, avisa aquele viado que eu cheguei e tem que terminar a revista, pô. Porque isso aqui parece um teatro. Que o personagem da Dercy, quando apareceu, foi algo espetacular, porque a gente pôde, através da Dercy, expurgar tudo que a gente sentia. E eu percebia isso, o Lucas trazendo na personagem da Dercy, coisas que ele conversava com a gente nos cafés, durante as reuniões e tudo mais, e esse drama dele como artista, trabalhando e trabalhando e trabalhando e trabalhando, e ver muita gente que às vezes só se preocupa com prêmio ou com títulos e tudo mais, e o Lucas ele é totalmente avesso a isso, e eu acho muito bacana
bacana mesmo. A presença da Dercy foi algo que era um brilho. Todos os personagens tinham seu brilho, mas a Dercy, quando aparecia, trazia uma leveza. Enfia a TV no cu, pô! Com todos os palavrões dela, com todo aquele jeito esporrento dela, mas era um personagem que abrilhantava de uma forma que a gente pensava, ai, fala, Dercy, fala. Através da boca da Dercy saíam as coisas que a gente queria falar, que a gente queria gritar, a Dercy falava pela gente. Ah, então é isso que ganhou o festival? Pô, os artistas de hoje só querem saber de prêmio. É prêmio pra lá, prêmio pra cá. Tratam o artista como se ele fosse um cavalo de corrida, pô. Eu não quero, não tenho nada a ver com seus prêmios. Conheci o Lucas Davi no ano de 2016, que foi o mesmo ano em que eu me tornei ajudante de produção na casa dele, que é também um ateliê, a LD Casa das Artes, que fica na cidade de Penha. Quando eu entrei para Peça As Barcas, na verdade eu não fazia parte ainda do elenco, eu ajudava no processo de produção. E a Peça As Barcas, quando eu a conheci, ela era a finalização de um resultado de trabalho de um curso de teatro que havia na Casa da Cultura em Joinville, com um elenco de mais de 30, em torno de 25 a 30 pessoas. No ano seguinte, eu já fazia parte do elenco, já estava envolvido nos cursos de teatro com o Lucas na Casa da Cultura, e As Barcas ela foi passando por um processo de decupagem, tanto do elenco quanto do texto. Ao longo dos anos, nos anos em que essa peça foi sendo remontada, o grupo foi sendo nivelado, foi sendo afunilado, até que nós chegamos num grupo de 5 pessoas. Éramos 5 atores com idades e vivências diferentes, com profissões diferentes, rotinas diferentes. E era muito interessante, porque havia um trabalho de troca muito bacana entre os atores, e um processo de autoconhecimento muito legal, que era conduzido pela direção do Lucas, né? Estou vendo um anjo! Será que estou sonhando? Isso não é um sonho. Eu sou real. Se você é real e eu posso enxergá-lo, logo posso entrar na sua barca. Ora, mas por que essa ousadia? Me enxergar não te qualifica para entrar aqui. Tem que ter méritos. Quais são os vossos? Além de ser uma peça viva em que a gente tem a possibilidade de alterar o roteiro, né, incluindo coisas novas que vão surgindo na nossa sociedade, o que a gente está vivendo no momento, que seja importante, que impacta diretamente na construção da peça em si. Fora todos os temas super importantes que eles são abordados, desde educação, saúde, política, homossexualidade, religião, são temas muito importantes e para serem debatidos, discutidos, para a gente levar enquanto reflexão para as pessoas que estão assistindo a peça. A peça As Barcas é um resultado de muitas pesquisas e análise do momento atual. Estudamos também e lemos o texto original, O Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente. E o Lucas conduziu o trabalho sempre em equipe. Todos colaboraram com ideias, discutindo temas abordados referente ao momento atual. Com isso a gente fez exercício de voz, trabalho de corpo, análise de texto, jogos de criatividade. Estudamos também as funções e o visagismo no processo estético da encenação.
Lucas Davi dirige os atores na construção dos personagens e tudo isso e mais um pouco resulta a peça As Barcas. E depois dessa escrita, junto com o André, junto com o Felipe, junto com o Gabriel, junto com o Vitor, junto com o Lucas e junto com a Anne, tantas outras, né, com a Cassandra, foi muito bacana aquele convívio também com o grupo. E a gente fez algo assim muito diferente de tudo que o teatro de Joinville vinha trazendo naquele momento. E se apresentar também pela primeira vez dentro de um teatro do tamanho do Carl Hansen foi muito legal. Estar ali dentro do teatro de Juarez Machado, olhar para aquela plateia maravilhosa, ver a família, ver os amigos, foi muito, 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 muito gratificante. Foi um aprendizado indescritível. E dentro desse processo também veio todo, né, a construção dos figurinos, que foi ainda mais gratificante, porque quando a gente escreve, mas quando a gente participa dessa construção, dessa transição, dessa transformação de maquiagem junto com o Silvano, junto com o Daniel, que foi incrível, gente. A sensação de subir no palco e ser dirigida pelo Lucas é uma sensação incrível. É uma eternidade de minutos, talvez algumas horas, que fica para sempre na gente, né? Uma eternidade que tem um limite, mas ao mesmo tempo não. E essa sensação é incrível, indescritível. Até é difícil tentar colocar em palavras tudo que eu aprendi. Mas eu tenho certeza que o que eu sou hoje, o teatro tem uma grande participação. Colaborem uns com os outros, não fiquem nervosos. Se alguém esqueceu o texto, o outro ajuda numa boa, sem ironia, sem abusar do colega, tá legal? E curtam. E essa peça é uma escola, né? De você entender o jogo cênico, de aprender a fazer as triangulações, jogar com o público, é uma peça que permite o público participar muito, e os atores tendo essa relação. Eu acho que para o nosso amadurecimento foi extraordinário. E também ter que passar por essas adaptações, né? De antes começar fazendo só um personagem, e depois, quando a gente fez essa última versão, a gente estava revezando e todo mundo sabia os personagens, e a gente ia, quando um não podia, o outro fazia, a gente ia trocando os papéis. Era uma coisa muito legal, acho que me ajudou muito, e esses são um dos pontos fortes que eu acho que a peça me ajudou. É um trabalho com uma direção maravilhosa, com um visagismo todo pensado, né? E o público trouxe bastante esse feedback pra gente, aprovando muito bem, e pessoas que já assistiram diversas versões dizem que a peça é sempre legal de continuar assistindo, porque ela vai mudando, ela vai se renovando, os atores vão amadurecendo, o público conseguiu ver também nos atores esse amadurecimento, essa troca, esse trabalho de ator, essa melhora, né? Eu tive uma experiência bem legal com a peça As Barcas, pois eu tive a oportunidade de levar os meus alunos do ensino médio para assistirem a peça. Inclusive a LD fez uma apresentação especial para os meus alunos. Como na época eu estava dando aula de literatura para o primeiro ano, nós iniciamos o ano, né, com as escolas literárias e com o humanismo. Nada melhor do que trabalhar Gil Vicente e a peça O Alto da Barca do Inferno, a qual foi a base da peça As Barcas.
Então nós fizemos estudo do texto, trabalhamos sobre, conversamos, discutimos muito sobre a peça e nisso na LD teve a estreia das barcas. Então culminou de eu poder levar os meus alunos para assistirem. Foi uma experiência incrível, eles adoraram, eles sabiam do que se tratava o assunto, identificaram a peça, acharam interessante, principalmente que foi uma montagem muito atual do que acontece hoje em dia, e trabalhar o humano não é fácil, então foi bem interessante, uma experiência única para eles. E algo que eu acho muito interessante na LD é que todas as apresentações, após a apresentação da peça, tem um bate-papo com os atores. Então isso foi muito enriquecedor também, porque os alunos conseguiram trocar ideias com os atores, falar da experiência deles, do que eles aprenderam em sala de aula. Então foi muito rico, muito bacana. Eu sou professora Elisete Demonte, sou funcionária do Estado e do município e nas duas instituições já fui coordenadora, assessora de direção. E num desses momentos, que foi no Celso Ramos, eu estava sou professora de História e levei em acordo com o Lucas Davi, que fez a peça A Barca aqui no Teatro Juarez Machado de Joinville. Eu levei algumas turmas para assistir o evento. Na verdade, muitas turmas, né? O Juarez Machado hoje ocupa 500 lugares e nós lotamos o teatro para que eles pudessem ver, esses alunos do ensino médio e do magistério, a peça da Barca. Eu já conhecia a peça, já conhecia o trabalho do Lucas, vários trabalhos, né, que ele já fez aqui em Joinville, já trabalhei com ele, sou cria dele. E após essa peça, eles tinham que fazer um relatório sobre o que tinham visto, o que tinham entendido, o que tinham achado. E os depoimentos foram muito emocionantes. Desde o momento em que alguns nunca tinham pisado no teatro e pela primeira vez conheceram da peça em si, que além de ser uma peça de comédia, também ensina muita coisa, né? É uma produção muito bem feita pelo Lucas, atores jovens e atores já experientes, todos muito bem ensaiados. E no final da peça também o Lucas fazia um debate com esses alunos, que foi muito importante, porque muitos não tiraram suas dúvidas e entenderam um pouquinho mais o que é o teatro e o que é a peça em si, né? A importância que ela traz para o ensinamento deles. E os relatórios também foram muito positivos e eu, como professora, saí muito satisfeita. Eu sou Jonas Reitz, sou ator, produtor, diretor de teatro e tive a oportunidade de produzir o espetáculo As Barcas em Joinville em 2018. Na ocasião, a gente definiu que iríamos apresentar para estudantes do ensino médio e alunos que estavam saindo do ensino fundamental. E a partir de cada apresentação, nós tínhamos um debate muito rico, onde nós questionávamos essa questão do bem e do mal, né? Fazendo com que esses alunos, esses adolescentes, refletissem acerca do que foi proposto. Então, essa releitura contemporânea do texto de Gil Vicente, do espetáculo As Barcas, é fundamental para que a gente tenha e desenvolva um espírito crítico acerca da sociedade que vivemos. É impressionante como o diabo persegue o artista. A gente passa a vida na miséria até aqui. Somos tratados assim, pô. Miséria? Não era você que estava todo domingo na TV? Teatro lotado? Joia! Nem sempre foi assim, cara. Eu vivi 40 anos afastada. Afastada não, renegada. As famílias não iam mais no meu teatro. Na época, teatro era coisa de marginal. A gente era taxada tudo como puta. Artista era tudo puta. Eu tinha carteirinha de puta. Mas você fala muito palavrão, não acha? Palavrão? O que é palavrão pra você, pô? Caralho, palavrão não é, pô. Palavrão é a fome, é a miséria, é a sacanagem que estão fazendo com o povo. É artista ter que pagar uma caralhada pra fazer teatro num país que não valoriza educação e cultura, pô.
político entrar na mídia? Filha da puta. Promete, não faz porra nenhuma. Agora, porra, caralho, é pontuação de frase. O papo tá bom. O papo tá bom. Os jovens de hoje em dia de ensino médio são jovens difíceis de agradar. Isso não é novidade, né? Tá em artigos, em vários artigos e textos. E eles não só foram todos, como lotou o teatro, como também passaram o resto do ano me pedindo para voltar e ver outras peças que teriam sido produção do Lucas, né? Então, o Lucas, como eu sempre falo, foi um grande mestre, o meu melhor mestre, mesmo não sendo diplomado. Eu já sou mestre, mas eu sempre digo que eu nunca tive um professor que chegasse aos pés dele. Então, foi uma experiência muito rica para mim e para os meus alunos. Muitos também não conheciam nem o teatro, né? E não só essa produção, mas muitas produções aí que o Lucas tem feito no decorrer da sua vida profissional. Muito obrigada. Olá, eu sou a Patrícia Leal. Eu gostaria de falar um pouco sobre o teatro As Barcas, sob o comando, né, do nosso mestre Lucas Davi e toda a sua equipe, né, toda a sua trupe. Então, o Teatro As Barcas eu tive a oportunidade de assistir no ano de 2015 e 2016 na cidade de Joinville, lá no Teatro Juarez Machado, da qual eu fazia parte, né, do programa de extensão comunitária da Casa da Cultura, Fausto Rocha Júnior, e o Lucas Davi também participava desse programa, e eu penso que foi muito importante para a nossa cidade, em especial, né, As Barcas, todo o texto, o figurino, a interpretação dos atores leve, descontraída, né, com situações do cotidiano, todo o cenário, né, foi algo assim maravilhoso, uma produção gigantesca e o que é mais importante, de fácil acesso para a comunidade. Levamos toda a família, o preço era acessível, né, para toda a comunidade joinvilense poder assistir. E muito importante porque hoje nós sabemos que o acesso ao teatro ele é muito difícil. É impressionante como o texto de um dramaturgo do século XV possa ser tão atual como o espetáculo As Barcas. Lucas Davi conseguiu, com o texto de Gil Vicente, transformar aquela alegoria, aqueles personagens, numa releitura contemporânea e foi incrível. Foi um texto muito vivo, porque sempre havia um processo constante de pesquisa, nós sempre estávamos revisando tudo que estava acontecendo, tanto no cenário político, nacional e internacional, para a gente poder trazer isso para dentro do texto e fazer com que esse texto ele tivesse um diálogo muito maior com a plateia. Lembro que havia bastante ensaios, eram durante a semana, final de semana. Na época o elenco contava com umas 25 pessoas. Então, na grande maioria dos ensaios não estavam presentes todos. O que estavam era ensaiado a cena individual de cada um. E assim ia acontecendo os ensaios. Tem momentos na minha lembrança que vem muito aceso, assim, de ensaios que o Lucas dava esporro na gente, depois no final da noite a gente tava lá tomando um chá. Eu lembro de um dia, antes da gente apresentar na Penha, a gente ensaiou até tipo meia-noite, meia-noite e meia. Foi, eu acho, que o tempo que a gente mais... que o Lucas deixou estender mais, assim. A peça tava o caos. Fazia, tipo, umas 2 semanas que a gente não tinha ensaiado todo o elenco junto. Eu lembro de ser muito difícil, às vezes a gente não conseguia juntar todo o elenco, então a gente tinha que ir marcando
a fala do outro quando não tava e tudo mais. Mas quando juntava todo mundo, era muito confuso, porque a pessoa que não tinha vindo tinha esquecido fala, tinha esquecido marca, tinha que refazer tudo. Mas daí quando a gente refazia tudo, parece que a peça ficava muito mais cheia, muito mais colorida, ficava com muito mais detalhes do que já tinha. Até falando um pouco sobre o personagem que eu fiz, eu fui o assistente do diabo, um personagem que era muito engraçado, porque com poucas falas ele precisava falar muito. Então foi fantástico todo o processo de criação e descoberta nessa oficina. Foi um prazer enorme. Essa equipe esteve presente na confecção dos figurinos, na confecção do cenário, na ideia de como a gente fazer esse trabalho, que é um trabalho inspirado no teatro de revista, onde a gente se apoia também com a musicalidade. Uma coisa simples para que possamos chegar até a plateia. Imaginem como é trabalhoso criar cada detalhe aqui. É figurino, música, texto, detalhes cênicos. São meses de ensaio, de pesquisa e de aprendizado, e nós somos uma trupe de teatro amador. Amador é aquele que faz por amor. Eu lembro de ser um momento muito mágico, estar no palco. Eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu me senti viva. Eu saí do palco me sentindo outra pessoa, outra Isa, outra mulher. Eu lembro de fazer, a primeira vez, o anjo e a prostituta. Tá pensando que aqui é o gabinete do presidente? Comigo você não tem passagem livre. Aqui você não entra. Eu sou Gigi, a preciosa e muito caridosa. E como sendo a minha primeira vez em cima de um palco e falando e atuando, pra mim foi muito, muito, muito difícil. Mas foi muito especial. O Lucas tornou um momento muito especial, muito leve, e me mostrou que o teatro é um mundo muito diverso e muito necessário. Eu carrego no peito uma gratidão imensa por ter conhecido o Lucas, o trabalho dele e ter sido aluna dele. Ele é um mestre da vida e tudo que eu aprendi com ele eu levo para minha vida, tanto profissional como musicista, mas também como ser humano. Aprendi a ver poesia nas pequenas coisas e aprendi a olhar para dentro. Isso é uma coisa que eu comento com todo mundo sobre a importância do teatro. De tanto a gente entrar em personagens, a gente se encontra nesse caminho e cria uma percepção do corpo, da mente incrível. E todo mundo deveria fazer teatro, independente da profissão. Assim um mestre falava durante as aulas. Não importa se você vai ser médico, se você vai seguir carreira, se você vai ser um jogador de futebol, músico, professor. O teatro é pra vida. Estou fazendo vivência teatral há 4 anos. Temos cursos aqui na Penha e também com oficinas, né, de produções culturais em outras cidades, como Navegantes, Barra Velha, Joinville e outras. Para mim está sendo muito bom, pois estou evoluindo com todas as fases de uma peça de teatro, na montagem de uma peça, né, e com figurinos, cenário, iluminação, sonoplastia, dramaturgia, atuação e criação de personagens. E logo com o tempo eu já estava ajudando na produção de backstage, na apresentação da peça As Barcas, até ter a oportunidade de apresentar, né, as barcas.
E essa oportunidade aconteceu no Teatro Municipal de Balneário Camboriú. O processo dinâmico da apresentação das barcas é sempre atualizado com a dramaturgia, e isso tem ajudado muito nas minhas reflexões, acreditando que todos que participaram desse processo têm ampliado mais os seus conceitos e visão de mundo. E ter uma produção, né, coordenada pelo Lucas Davi, com grandes atores, né, ter toda uma apresentação, um figurino maravilhoso, isso só engrandece a nossa cidade, né? Então eu gostaria de dizer que as barcas assim foi um presente, né, na minha vida, na vida das pessoas, e eu só gostaria de parabenizar o Lucas Davi, nosso mestre, né, e todos os demais atores por todo o evento, por toda a dimensão daquele teatro. E eu só tenho a agradecer a LD e ao Lucas por me ajudarem nessa caminhada e poderem me deixarem fazer parte desse projeto. Eu espero que ainda hajam muitos e muitos anos de As Barcas. Muito obrigado. Essa foi a primeira vez que eu participei de uma peça. Eu lembro do ensaio geral do Juarez Machado, do frio do estômago no embrulho para a primeira cena da apresentação. Enfim, essa foi a minha participação no projeto. Eu só posso agradecer por todo o aprendizado que tive. Foram 4 anos, né, junto com eles na Casa da Cultura. E até hoje, assim, ainda a gente consegue lembrar e falar sobre isso de maneira muito positiva. Eu digo a vocês que vale a pena fazer teatro, vale a pena conhecer esse universo, porque a gente tira muita coisa que nos colocam na cabeça e a gente acredita. E quando a gente chega ali, isso tudo é desmistificado. E eu, hoje, só alegria. Muito obrigada. Lucas Davi, meu abraço, todo mundo. Essa poderosa, ainda hoje contundente, essa versão adaptada para a nossa realidade, vem mostrando a cara feia da nossa sociedade. Mas eu tenho certeza que o que eu sou hoje, o teatro tem uma grande participação. Sou eternamente grata. Foi um processo muito rico do qual eu orgulho ter feito parte. Imagino que em algum momento a gente vai retomar esse trabalho, um trabalho que não pode morrer, ainda mais num momento extremamente complicado como esse que a gente está vivendo. Expresso minha satisfação por ter feito parte desse trabalho. A minha gratidão a todos os atores que trabalharam comigo, em especial ao Lucas, nosso diretor, por toda a paciência que teve, e espero que venham frutos desse trabalho no futuro. Um grande abraço. Acredito que eu tenha assistido 3 ou 4 vezes a montagem, e cada momento que eu assisti foi interessante, pois eu levei um determinado grupo. Uma eu fui sozinha, na outra eu levei os meus alunos, depois eu levei os meus amigos, e sempre foi algo diferente e muito prazeroso, e principalmente muito cultural e muito rico, enriquecedor com relação ao conhecimento humano, teatral, de dramaturgia. Enfim, fica aqui também a minha admiração pelo Lucas Davi, que é um amigo e parceiro e está sempre me convidando para esses momentos incríveis junto com ele. Eu aprendi muito nesse processo. Como eu disse, foi um processo que me transformou. Eu acho que eu nunca vou nem conseguir esquecer das Barcas. É uma peça muito, muito especial para mim. Não só por ser a primeira peça da minha vida, mas pelo processo ter sido intenso e especial. E eu espero que o Lucas consiga continuar esse processo com outros atores e com outros artistas que passem por ele e que possam ter essa oportunidade e essa honra de ser ou estar sendo atriz do Lucas com o Lucas. Enfim, tá sendo aluno do Lucas. Acho que é isso. É um prazer enorme poder estar nesse palco, nesse lugar,
com os amigos nos apoiando e a gente podendo fazer um documentário sobre as barcas. Eu agradeço a todas as pessoas que tiveram e estão envolvidas com esse trabalho. Gratidão, namastê. Sou muito grato por ter participado, de certa forma, produzindo de forma local esse espetáculo e levando essa fruição artística para as pessoas que não têm contato com esse dramaturgo tão importante que é o Gil Vicente. Vida longa às barcas. Eu sou o Lucas Davi, 63 anos, de arte. A arte salva, a arte me salvou. E falando em teatro, esse seu figurino não tá muito exagerado, não? Quem é o figurinista que fez essa merda? Foi o Lucas Davi. Porra, esse Jurássico ainda existe? Ele não se decide. Não sabe se é carnavalesco, coreógrafo, diretor.